Fala galera, um abraço a todos vocês, toda a galera aí do terceiro colegial, pessoal do extensivo. Espero que vocês todos estejam bem e nós vamos dar continuidade ao nosso curso no setor 122 de eletricidade. O professor Tiago tinha trabalhado com vocês a parte de associação de resistores, depois a parte de associação mista, curto-circuito, e a sequência do setor 122 é gerador elétrico. Eu já até adianto para vocês falando assim, pegou a base da apostila 1 e essa parte é onde o Thiago tinha chegado com vocês de associação de geradores, essa parada toda, o que é série, paralelo, associação mista, isso é extremamente importante, moçada, extremamente importante. Com essa base que vocês pegaram, a gente consegue agora continuar o curso. A partir de agora, alguns detalhes, coisas mais específicas. O que é um gerador, eu vou te explicar tudo aqui, o que é um receptor, o que é a diferença do resistor, perfeito? Então, a ideia agora, com a base que vocês pegaram, a gente agora dá sequência aqui, ok? Eu vou minimizar a tela não a minha câmera, para vocês ficarem mais fácil de prestar atenção só na aula e, de acordo com algumas informações, qualquer coisa eu retorno com a câmera, mas eu queria que realmente vocês acompanhassem desde o começo, bonitinha essa ideia aqui, ok? Vamos lá. Seguinte, queridos. Vamos começar definindo para os senhores o que é a definição teórica de um gerador. Gerador é um dispositivo que transforma energia não elétrica em energia elétrica. Só que uma parte dessa energia não elétrica também é dissipada sob a forma de energia térmica, tem uma energia dissipada. Então a teoria nada mais é do que isso que os senhores estão vendo. É um dispositivo que pega energia não elétrica e transforma em energia elétrica, mas uma parte dessa energia, infelizmente, é dissipada, principalmente sobre a forma de calor. Aí a gente começa a falar que aparelho que eu posso levar em consideração, que a função do aparelho é pegar a energia não elétrica e transformar em energia elétrica. Quais são os melhores exemplos de geradores? Moçada, olha isso aí, ó, os que mais aparecem no vestibular, sem dúvida nenhuma, pilha e bateria. Pilha e bateria, professor, é gerador JG? Sim. Ele transforma energia química em energia elétrica. Só que essa pilha, essa bateria, depois de um determinado tempo de uso, se você colocar a mão sobre elas, o que acontece? Ela vai estar quente. Por quê? Porque dissipou uma parte dessa energia sobre a forma de calor. O que mais, JG? Dá uma olhada ali também. Aquilo lá se chama dínamo. A pessoa vai pedalando e vai acendendo uma luz. Por quê? Porque lá dentro tem um ímã, ele fica em movimento. Vocês vão aprender mais para frente com a gente, dos professores de eletricidade, isso aí. Aprender o quê? Que conforme você tem uma variação de fluxo magnético, essa variação de fluxo desse ímã se movimentando, transforma em energia elétrica, perfeito? Então também é um exemplo do que? De gerador, o dínamo, transforma energia mecânica em energia elétrica, perfeito? Os melhores, os que mais caem, sem dúvida nenhuma, são pilhas e baterias. Eu gosto muito de explicar assim, ó. Por exemplo, olha o que eu estou querendo falar para vocês. Comprei uma bateria, agora eu já posso falar E igual, na realidade a letra Epsilon, a gente vai chamar de E, igual a 12 volts. JG, o que é esse E, meu Deus do céu? Esse E se chama força eletromotriz. O que é isso, JG? É a máxima voltagem que uma bateria foi fabricado. É a máxima tensão que ela pode fornecer. Eletromotriz é isso. Então, olha só que interessante, moçada, que eu vou te explicar agora a principal diferença de eletromotriz com tensão elétrica. Esse slide define bem para os senhores. Eu vou colocar um voltímetro, um aparelho que serve para medir tensão elétrica. Eu vou ligar ele nos terminais da lâmpada e nos terminais da bateria. Então, olha só que interessante. Com a chave aberta, de repente eu vou lá e coloco o voltímetro, está marcando a bateria 12 volts e o voltímetro da lâmpada 0. Faz sentido? Faz. 0 por que da lâmpada? Porque não está passando corrente, não tem diferença de potencial nos terminais da lâmpada. E da bateria, JG? 12. Mas como? Ela tá desligada ali, não está passando corrente. Opa, mas a bateria ela já foi, na realidade, na hora que foi feito os polos dela, positivo e negativo, a reação de eletrólises que está acontecendo ali, já tem as polaridades específicas, já tem uma diferença de potencial. Então não precisa estar passando corrente elétrica. Perfeito? Então ela já foi separado em polos positivos e negativos. Trabalha com uma tensão de 12 volts. Perfeito. Agora olha que interessante. Liguei a chave. Ao ligar a chave, a lâmpada acende e aí? Aí eu vou analisar quanto que é a voltagem. Olha que interessante. Os dois, por exemplo, estão marcando 12 volts. Então o que eu quero mostrar para os senhores? Ó, a bateria foi fabricada para 12, está mandando 12, a lâmpada está recebendo 12. Sabe o que a gente chama isso? De ideal, de gerador ideal. É a perfeição, é aquele gerador que não esquenta. Em vestibular, o que mais aparece, inclusive, são esses tipos de geradores, os geradores ideais. Aquilo que ele foi fabricado é aquilo que ele manda. Perfeito? Agora, olha aqui começa o curso do gerador. Dá uma olhada aqui do lado, ó, lado direito.
Muito bem, gerador real, aquele que esquenta, aquele que infelizmente tem energia dissipada, que eu te expliquei na teoria. Tá, coloquei o voltímetro, liguei. Aí com o voltímetro ligado, tá marcando 12,0. Falei, JG, alguma coisa está errada. Como que tá marcando 12 aqui, 0 aqui, beleza, não tem corrente passando. Mas aqui vai marcar 12? Vai, porque se não tá passando corrente, ele não tá esquentando. Ainda não tem dissipação de energia térmica aqui. Ele vai marcar máxima voltagem. Agora aqui que tá o pulo do gato, né? Fechei a chave. E aí, a lâmpada acendeu, o que vai estar marcando, JG? Está marcando, por exemplo, 10 aqui e, por exemplo, 10 aqui. De onde o senhor tirou esse 10? Um exemplo, só para você entender a teoria. Era para marcar 12 se ele fosse ideal, mas infelizmente ele esquenta, ele não consegue mandar 12. Ele vai estar mandando 10. Essa é a grande sacada. Esse estar mandando recebe o nome, moçada. Esse nome de fato do estar mandando é o que a gente chama de diferença de potencial. Então, olha a principal informação que eu quero que os senhores entendam para a gente começar o curso, hein? Falar das equações. Se o gerador é ideal, a diferença de potencial, a letra U, é exatamente igual à letra E que ele foi fabricada. A força eletromotriz são iguais. Mas se o gerador é real, sempre a eletromotriz vai ser maior que a diferença de potencial. Sempre o que ele foi fabricado é maior do que ele está lançando, do que ele consegue fornecer ao circuito. Percebeu? Essa é a ideia. Não esquece disso não. Isso é muito importante, tá? Pois a teoria desse slide guarda com carinho especial. Eu gosto muito desses exemplos. Ó. Olha que interessante. Comprei um gerador agora, eu posso falar, né? Eletromotriz 12 volts, máxima voltagem. E aí, eu vou colocar um voltímetro nos terminais dessas 3 lâmpadas para saber quanto que está marcando. Aí você vai falar, pera lá, é 12 volts, JG? Só isso, ideal. Não falei mais nada. E aí, E igual a 12 ou I igual a 12 volts, quanto que vai estar marcando cada voltímetro? Opa, esse está sozinho? Está recebendo integralmente os 12. Esse está recebendo 6, esse está recebendo 6. Por quê? Estão em série, né? Metade da voltagem cada um. Agora, se aparecer, agora que começa, até eu que os senhores tinham feito aqui, até o módulo 8, o módulo 9, mas agora o módulo 10 começa aqui, ó. Se aparecer uma parada dessa daí, ó, que os senhores estão vendo, resistência interna, aparecendo do lado esquerdo, do lado direito, tanto faz. Se o cidadão falar que esse gerador não é ideal, que ele tem resistência interna, significa que tem energia dissipada. Ele não vai mais conseguir mandar 12 volts. Então, com certeza, vai ser um valor inferior a 12, o que vai chegar aqui, para esse resistor de 3, que está sozinho, e com certeza inferior a 6 aqui e 6 aqui. Por quê? Porque ele foi fabricado para 12, mas ele teve dissipação de energia térmica, ele não vai conseguir mandar 12. Percebeu? Ah, mas como que eu faço então para saber quanto que ele vai mandar? É isso que eu quero te mostrar. Vem para cá. Olha a simbologia. Primeiramente, a simbologia mostrando para os senhores. Simbologia é isso aqui, ó. R de resistência interna, E de eletromotriz. Tem tudo isso na apostila dos senhores depois, se vocês quiserem copiar, tá? E a intensidade de corrente que passa e a diferença de potencial que ele lança com a letra U, tá? Isso é importante. Já que sempre o E é maior que o U, eu quero te mostrar essas equações de potências. Moçada, olha isso aqui, ó. A máxima potência que um gerador pode fornecer, potência corrente vezes extensão, né? Isso. Só que no caso, na máxima potência, a gente chama de potência total, esse T de total, é a corrente vezes a força eletromotriz, que é a máxima voltagem. A potência de fato utilizada por um gerador, a potência útil, é a corrente vezes a diferença de potencial, que é o de fato ele está lançando para o circuito, é o pio. Aqui assim eu vou usar o pio. E a potência dissipada internamente do gerador é o PRI, é o R vezes I quadrado. Vai depender então da corrente que passa aqui em função da resistência interna desse gerador. Olha as equações de potência que nós temos aqui, tá vendo? Equações de potências para o gerador, tá? Quando era resistor, a gente usava o π, usava o pri, usava o por, tanto faz. Agora aqui não, agora depende qual é a potência que ele está pedindo, tá? Agora olha que interessante a equação, que essa sim é a principal equação do módulo 10, equação do gerador. Por uma conservação de energia, a energia total é igual à energia útil mais a energia dissipada, perfeito? Ou seja, a energia não elétrica é igual à elétrica mais a energia que ele vai dissipar. A gente pode relacionar com potência. Energia se relaciona com potência, né? Potência e energia pelo tempo. O tempo de transformação é o mesmo. Então, a gente abre a fórmula. Na hora que a gente abrir a fórmula, colocar o I em evidência, sabe o que vai acontecer? Corta aqui, você pode até pensar cortar aqui, cortar esse quadrado. Você passa esse R para cá, a gente chega na equação do gerador. Moçada, essa sim é a mais importante do módulo 10, U igual a E menos R vezes I. É através dessa equação que eu vou descobrir quantos volts que um gerador consegue lançar. Nós vamos fazer exercício, tá? Mas a ideia é essa. O que mais, JG? Ele pode perguntar assim, qual que é o máximo rendimento, ou a equação do rendimento de um gerador, melhor dizendo? Rendimento é o que ele usou sobre o que ele poderia usar.
É a energia útil pela energia total, ou a potência útil pela total. Se você jogar as equações de potência, é a mesma coisa que a DDP sobre a força eletromotriz. Essas são as equações que eu tenho, tá? De gerador elétrico. Tem mais uma teoria que eu quero mostrar para os senhores, que é em termos de gráfico. Olha que interessante, moçada. Ele fala assim, ó, constrói um gráfico de tensão por corrente. Sabe o que é a máxima tensão? É quando, na realidade, o circuito está aberto, não passa corrente. Se não passa corrente lá, igual eu te expliquei no começo, ele vai estar trabalhando com a máxima voltagem, que é a eletromotriz. Agora, a partir do momento que começa a aumentar a intensidade de corrente, vai aumentando a corrente, vai esquentando mais, ele não consegue lançar uma tensão tão alta. Então, vai aumentando a corrente, vai diminuindo a voltagem. É uma equação no primeiro grau, U igual a I menos R vezes I, conforme aumenta a corrente, diminui a voltagem. Nós temos essa reta, conforme os senhores estão vendo aí, ó, tá vendo? E no ponto que corta no eixo da corrente, cuidado, já até coloquei aí, se chama corrente máxima, é quando a DDP é zero. Se você jogar DDP igual a zero, você vai chegar nessa equação chamada corrente de curto-circuito, que nada mais é do que a eletromotriz pela resistência interna. Hoje, Otávio, de onde você tirou isso? Eu até mostrei aqui, ó, do lado. Se eu pegar a equação no gerador, jogar zero, por quê? Quando a DDP é zero, né? Aqui eu quero achar a corrente máxima quando não tem tensão, perfeito? Se eu jogar zero aqui, vai ficar I menos R vezes I, passo o RI para cá, isolo I, a gente vai chegar E sobre R'inho. Que é isso? A máxima corrente que uma bateria, uma pilha pode fornecer é o quê? A eletromotriz dela pela resistência interna, ok? Por que eu falo disso? Que alguns exercícios ele mostra assim direto. Ele te dá um gráfico de tensão por corrente e perde assim, ó, quanto que é a eletromotriz, quanto que é a resistência interna. Você fala assim, mas pera lá, é um gráfico de gerador? Com certeza, um gerador real, aquele que esquenta. Se fosse ideal, seria uma reta paralela à corrente, né? Então tá, eu já sei que a máxima voltagem é 15 volts da eletromotriz. Eu sei que a corrente de curto-circuito é I sobre R'inho, joga lá. Então como vai ficar? 3 é a corrente de curto-circuito, 15 é a eletromotriz sobre R'inho. Passo R'inho para cá, passo 3 para cá, 15 por 3, achei a resistência interna. 5 ohms, matou direto, jogando na fórmula da corrente de curto-circuito. Quer outro macete que você pode ganhar tempo? Esse aqui, ó. Se você pegar e enxergar aqui um ângulo θ e desenvolver a tangente desse ângulo θ, você vai achar a resistência interna. A tangente, isso aqui, ó, cateto oposto, que é a eletromotriz, dividido pelo cateto adjacente, que é a corrente de curto-circuito. E dividido por E sobre R'inho, dá exatamente o R'inho. Então, 15 por 3, você chega na mesma resposta, 5 ohms. Isso aqui é um macete quando você quiser ganhar tempo, tá? Num gráfico de tensão por corrente, num gerador real, a tangente da resistência interna. Uma dica que eu quis aproveitar num exemplo para vocês. Perfeito? Olha o que a gente vai fazer, trabalho exercício. Aquilo que eu tinha falado. Olha só, como que chega nos cálculos? Bem simplesinho primeiro. A pilha de uma lanterna possui uma força eletromotriz de 1,5 volts e resistência interna de 0,05 ohms. O valor da tensão elétrica nos polos dessa pilha, quando ela fornece uma corrente de 1 ampere a um resistor ôhmico, é de quanto? Opa, a pilha foi fabricada para 1,5. Mas espera lá, passa uma corrente de 1 ampere, ela tem essa resistência interna. Opa, tem resistência interna, então ela esquenta. Ela com certeza não vai conseguir mandar o 1,5. Vai mandar menos? Vai mandar menos, tá certinho as alternativas. Com certeza vai ser menos que 1,5, mas quanto? Aí você aplica a equação do gerador. U igual a E menos R vezes I. 1,5 menos a resistência interna, 0,05 vezes 1. Quer dizer, 1,5 menos 0,05, você vai chegar em 1,45 volts. Matou o exercício. É isso que ele vai conseguir mandar? Isso. Ele foi fabricado, a pilha foi fabricado para 1,5, mas como ela esquenta, ela tem resistência interna, ela vai conseguir liberar para o circuito 1,45. A ideia é essa, tá? Agora a gente começa a fazer exercícios mais interessantes, mais bonitos, mais assim, exercícios que muito próximo, realmente muito próximo ou exatamente iguais aos vestibulares tradicionais. Dá uma olhada. O circuito é indicado ao conjunto de uma bateria não ideal e de uma carga resistiva, uma lâmpada L. O gráfico representa a curva característica de tensão U versus a corrente I, que a bateria fornece a diferentes cargas. Considere que a bateria esteja operando com uma particular lâmpada, a qual fornece uma corrente particular de 6 amperes. E ele vai perguntar, eu quero a força eletromotriz, eu quero a resistência interna, eu quero qual que é a resistência da lâmpada. Ele vai fazendo os itens e te dá um gráfico de tensão por corrente. Olha que interessante. O JG, como que esse gráfico é gerador? Gerador real. Se fosse ideal, seria uma reta paralela à corrente, perfeito? Se fosse resistor, seria uma reta crescente saindo da origem, um resistor ôhmico, assim, por exemplo. Saindo da origem para ser um resistor ôhmico. Nesse caso, com certeza, é gerador real. Mas olha só. Vamos colocar aqui o gráfico e vamos novamente. Item A e item B, eu vou resolver uma vez só.
Quanto que é a eletromotriz e a resistência interna? Fala assim, ó, JG, eu não sei, ele não mostrou onde vai cortar aqui para achar a eletromotriz. Ele não mostrou onde é a corrente de curto-circuito. Mas aqui está o pulo do gato, ó. Joga a equação, é gerador? É, gerador real. U igual a I menos R vezes I. Eu tenho os valores de U e de I. Então, é um gráfico de tensão por corrente. Quando U vale 10, a corrente vale 4. Joga lá. 10 igual a I menos R vezes 4. Eu não sei o E nem sei o R. Não sei a eletromotriz nem a resistência interna. Quando U vale 6, a corrente vale... quando U vale 6, a corrente vale 12. Então, olha lá. 6 igual a I menos R vezes 12. Por que o senhor está fazendo isso? Porque eu vou cair numa duas equações e duas incógnitas. Eu vou, na realidade, jogar uma na outra, fazer um sisteminha entre elas e resolver. O jeito mais rápido que você pode fazer é subtrair uma da outra aqui, ó. 10 menos 6, 4. E menos E, 0. Menos 4 é R. Menos 12 é R. Menos com menos mais. Dá 8R. Então vai ficar 10 menos 6, 4. Aqui cancelou. Menos 4R mais 12R. 8R, o R vezes 8. Acabei de achar que a resistência interna vale meio. Por um sisteminha eu achei. JG, que mais? Poderia ter feito a tangente aqui, né? Se os senhores enxergassem aqui a tangente, ó. 10 menos 6 dividido, ou seja, cateto oposto pelo cateto adjacente também mataria, não tem problema. Agora, olha só, volta em qualquer uma das duas equações acima para achar a eletromotriz. Eu voltei nessa primeira aqui, ó, tanto faz, quer colocar de baixo também dá certo. 10 igual a E menos R vezes 4. Já que o R é meio, metade de 4 vale 2, menos 2 passa para cá. Acabei de achar que a eletromotriz vale 12 volts. Matei o item A e o item B juntos, fazendo um sisteminha através do gráfico de tensão por corrente, tá? Isso é legal. Às vezes dá uma tabela de tensão por corrente, você monta o sisteminha e resolve. Olha o item C. Qual que é a resistência dessa particular lâmpada? Quanto que vale a resistência dessa lâmpada? Lembra que ele falou no enunciado que era uma corrente particular de 6 amperes? Então, para lá, para a corrente de 6 amperes é a mesma corrente que passa no gerador que passa aqui na lâmpada, no resistor. Já que a corrente é a mesma, eu tenho um gráfico de tensão por corrente, eu consigo encontrar, né? Dá para enxergar que é tudo proporcional, tá caindo aqui, ó. Conforme a corrente, o que acontece? Aumenta 4 amperes, cai 2 volts. Então, para 6 amperes, ó, de 4 para 6 amperes, o que está acontecendo, JG? Aumentou 2, vai cair 1. Ela vai para 9 volts. Pelo próprio gráfico, enxerga o valor da tensão. Ou seja, a tensão que o gerador está proporcionando. 9 volts, isso, 6 amperes, 9 volts. Ah, mas esse não é um gráfico do gerador? Mas a corrente é exatamente a mesma que passa no gerador e no resistor. Então, 6 amperes, 9 volts? Olha só o que eu quero falar. 9 volts é o que o gerador está mandando. Ele foi fabricado para 12, ele está mandando 9. Então, 9 é o que vai receber a lâmpada. Perfeito? Lembra daquilo que eu expliquei? É isso, né? Era para receber 12. Infelizmente, tem resistência interna. E aí, ele está mandando 9. A lâmpada vai chegar? 9. Eu faço a primeira lei de Ohm e chego na fórmula. 9 igual a resistência da lâmpada vezes 6. A resistência da lâmpada é 1,5. Matou o item C. Perfeito? 9 sobre 6. O item dele perguntava qual que é a eficiência, rendimento dessa bateria. Lembra que rendimento é o que ele usou sobre o que ele poderia usar? Pode jogar em função da potência útil pela potência total ou simplesmente U por E, né? A diferença de potencial pela eletromotriz. A diferença de potencial é 9. Beleza. Ele foi fabricado para 12. 9 por 12, mesma coisa que 3 quartos, 0,75. 75%. Um exercício muito bonitinho. O exercício 2 mata tudo, tá? Ele é muito legal. Vale a pena comentar sobre ele, sim, com bastante calma. Eu fiz aqui a resolução, vocês podem voltar e parando o vídeo, dando uma olhada, porque é um exercício muito bacana, muito interessante. Para terminar, exercício da FATEC. Depois vocês vão dar uma lida lá no enunciado que ele fala em relação ao curso de um cara que está fazendo um curso de eletrônica lá na FATEC, fala sobre o modelo de smartphone, fala em função de conexões 3G e 4G. Aí ele vira e fala assim, ó, já vou falar da onde que importa para a gente. Os dados são apresentados aos alunos por meio de um infográfico contendo quanto a bateria fornece de energia, quanta energia o aparelho celular consome, utiliza e o valor da dissipação dela. E dá aqui, ó, consumo de energia. Desprezando quaisquer outras perdas do sistema e considerando apenas as informações apresentadas no texto e no infográfico, o que nós vamos afirmar? Deixa eu ampliar aqui para vocês. Gente, olha que interessante, ó. O que acontece? O que eu quero que os senhores entendam é o seguinte, ó. Poderia utilizar esses 15 watts-hora, mas vai utilizar a bateria de fato 12 watts-hora. É isso, Poderia usar isso, tá usando isso aqui.
Por que o senhor está falando? Porque rendimento não é potência útil pela potência total, mas potência e energia se relacionam. Energia, o que é? Potência vezes tempo, tempo de dissipação mesmo. Então por que eu estou falando isso? Porque em função do que ele usou, em função do que ele poderia usar, ele usou 12 watts-hora de energia, ele poderia usar 15. Isso aqui vai dar exatamente 0,8, ou seja, 80% que vai ser o rendimento dessa bateria, perfeito? Então a ideia ali ficou meio torto, ali, o que eu coloquei, mas os senhores estão vendo que é a alternativa B, tá? O rendimento da bateria e a utilização do aparelho é de 80%. Então, por favor, moçada, muita atenção nessa ideia, tá? A gente pode relacionar também em função de energia para saber qual a eficiência do aparelho, beleza? Olha só o que eu estou pedindo para vocês agora. É aquilo que eu falei no começo. Vocês pegaram a base, agora nós vamos aprofundando, mas nós vamos continuando a matéria, principalmente esses 6 exercícios. Se os senhores puderem fazer, já vai ter treinado legal o módulo 10, mas legal mesmo. Ah não, eu quero aprofundar um pouco mais, beleza, você pode fazer depois uma série amarela, série roxa, mas não deixe de fazer esses 6 exercícios, ok? Essa é a dica que eu dou para vocês, até a próxima, um abraço.